O Estrelando está começando. A minha entrevistada de hoje é do signo de Capricórnio, tem um ascendente em Sagitário e a lua no signo de Gêmeos. Ela chama-se Débora Jean Worthington. Eu a convidei a Débora porque ela fez um trabalho há pouco tempo, um artigo que foi publicado chamado Jung era astrólogo, e esse artigo foi publicado no site do Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. Eu achei muito interessante, após ter lido o artigo, falei assim, Débora, já estou um tempão para te convidar para ver o programa. Vai ser agora, é a bola da vez. Débora, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Ter vindo de São Paulo exclusivamente para essa gravação. E realmente muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. E a gente queria saber justamente sobre esse tema, né? Jung era realmente astrólogo? Esse é um tema que mexe muito com os terapeutas junguianos, né, de uma forma geral, porque tem um pouco de ficam um pouco incomodados com esse tema, né? Mas acho que agora estão abarcando de uma outra forma, né? Eu tive numa palestra um seminário da Liz Green, e ela vai lançar inclusive um livro sobre esse seminário que ela fez, e ela fala que era só ver o que os psicólogos vão dizer a respeito, porque ela fez também uma pesquisa muito grande nessa área, né? A minha pesquisa foi para uma dissertação de pós-graduação no IGEP, né? E aí, para eu defender, porque eu queria investigar dentro da astrologia, eu fiz uma defesa desse tema, e é justamente o que é o conteúdo desse artigo que você leu, né? E aí, o que a gente analisa, né? Quando a gente fala de terapia junguiana, a terapia ela tem por proposta analisar tanto o consciente quanto o inconsciente da pessoa, porque é da integração dessas duas esferas que você tem a evolução do ser humano, que você tem o que eles chamam de processo de individuação. O que está no inconsciente pode ser trazido pela astrologia, porque a astrologia é eminentemente simbólica. Isso, e justamente por ela ser simbólica, ela toca no que é chamado de inconsciente coletivo por Jung. Então ele traz vários elementos, e são elementos que estão dentro do consciente e às vezes não, daquela pessoa. E ele tem uma importância, um significado muito grande, pela forma como a pessoa experienciou aqueles símbolos, né? Então é disso um pouco que trata a temática, o objetivo da terapia, e a astrologia é uma ferramenta que tem se mostrado bastante importante para fazer esse trabalho. E aí, logicamente, as pessoas falam para mim, mas e Jung era astrólogo mesmo ou não, né? Sim, sim. Isso. É a pergunta. E aí, as primeiras referências que eu peguei são de cartas do Jung para o Freud, que eles trocaram uma correspondência muito grande, em 1911, em 12 de junho de 1911, onde ele conta para o Freud de que ele estava usando as noites dele para estudar astrologia, e que ele estava vendo que era absolutamente maravilhoso como ela conseguia trazer elementos do inconsciente, dos problemas potenciais que as pessoas tinham na própria carta natal. E ele conta a história daí nessa carta de uma senhora que tinha um complexo materno, né, que é um dos temas que o Jung aborda, mas que não era dela, era da mãe dela. Estava totalmente retratado na carta. E é muito engraçado porque o Freud fala, olha, maravilhoso que você está tendo essa iniciativa, você tem que explorar mesmo esses temas, né, que fogem um pouco do lugar comum, mas não se demore muito nessas águas, né, retorne, porque a gente precisa você cuidando do mundo, né, e falando, não se demore muito para você não pegar a pecha de místico, né, e foi isso, e o Jung, assim, corajosamente continua numa outra carta respondendo a essa, dizendo, não, eu estou usando minhas noites realmente para pesquisar astrologia, tenho achado muitos pontos interessantes e vou continuar com esse trabalho, né? E depois dessas cartas, você vê ele trocando cartas com várias pessoas, defendendo a astrologia, falando da astrologia. E nesse trabalho da Liz Green, nesse seminário que eu fui, esse ano em Cornwall, em maio, a Liz fala que ela localizou, porque ela teve acesso aos arquivos da família, aos arquivos pessoais do Jung, por intermédio do neto dele, né? E que ela identificou que ele provavelmente estudou com Max Rendel, que é Max Rendel. Max Rendel, que foi da teosofia. Foi. E depois migrou para os Estados Unidos e fundou um dos braços da Rosa Cruz. Isso. Né?
e que o Max Rendel tinha um curso por correspondência. E provavelmente foi esse curso que o Jung fez, tá? Esse curso por... E o Max Rendel não sabia, possivelmente, que estava dando aula para o Jung, né? Não. Provavelmente não. E, então ele levou a sério, né? Como tudo que Jung fazia, ele levava bastante a sério, né? E ele foi investigando, foi achando pontos em comum e, na verdade, por tudo que a gente lê nas correspondências deles, a gente lê nos livros, ele é um astrólogo, porque ele, por exemplo, em Aion, ele aborda a questão da precessão dos equinócios. E você sabe que esse conceito não é um conceito para quem é novo no ramo. Quem é novo, não. Não, né? Então, e ele fez um livro, quando ele teve contato... O livro de sincronicidade, isso. Ele cita né, a astrologia ali. Né? O livro ele se baseia, ele até se fundamenta na astrologia naquele livro, não é? Aquele livro, na verdade, foi uma tentativa dele de provar que a astrologia funcionava. Isso. Meio na linha do Guggelan, né? Tá. De fazer uma investigação estatística. No caso, ele pegou casais e tentou verificar os aspectos tidos como astrológicos mais recorrentes nas sinastrias e verificar como eles de fato aconteciam, né? Agora... Eu lembro que ele cita nesse livro que ele fez fazendo um jantar na casa dele e parece que tinham 7 pessoas. Aí uma 8ª pessoa chegou de última hora. Aí ele teve que colocar os pratos na mesa. Quando eles dividiram as pessoas uma frente à outra, perceberam que o sol de uma e a lua da outra se combinavam, faziam uma sinastria, ou seja, sol de Gêmeos, lua em Gêmeos, sol de Touro, lua em Touro, sol de Leão, lua em Leão. Ele cita essa tal de sincronicidade nessa hora. É muito interessante. E, na verdade, para ele fazer esse trabalho, ele contou com a colaboração de vários astrólogos de vários lugares do mundo, da Itália, da França, da própria Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, as pessoas mandaram compilações de mapas para ele poder fazer esse trabalho. Só que, assim, do ponto de vista estatístico, esse trabalho é um fracasso, na verdade, né? Sim. Porque a base estatística dele é muito pequena, foram 300 casos, né? Eu trabalhei com estatística há 4 anos, você precisa no mínimo de 1.200, 1.500 casos para você começar a ter consistência de dados. Então, realmente, a base dele não ia levar ele aonde ele pretendia. Nossa, se ele vivesse hoje no mundo da informática... hoje seria muito mais fácil, né? Os fóruns e tudo, né? Os bancos de dados, Eu tenho mais algumas perguntas para te fazer no próximo bloco, eu vou até apresentar também um mapa do Jung para vocês. Já já estamos de volta. Eu sempre tenho falado para os síndicos dos cursos, as pessoas, os síndicos que vão lá fazer consulta conosco no SICOM, que síndico não é xerife, ou seja, ele não tem que estar onipresente a todas as situações do condomínio. E numa situação que eventualmente vá a juízo, eu preciso ter provas e elementos para demonstrar que o condomínio fez tudo aquilo que deveria ter feito. Então, como recomendação básica, institua no seu condomínio um livro de ocorrências, que vai ficar na portaria e, se não tiver portaria, vai ficar com algum condômino com essa atribuição. O principal é descrever o fato que eventualmente tenha acontecido e pedir as providências junto à administração, que é o síndico. Então fica a dica. Até a próxima. Qualquer dúvida, www.sicom.org.br. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! Nesta semana, o destaque é para Vênus, astro do amor, dos relacionamentos afetivos e do prazer. Ela faz relações com diversos astros. Uma tensão com Marte, que traz um período de mais conflitos nos relacionamentos. Aumenta a atração, mas pode causar disputas. Então, o melhor
é não medir forças. Mas para o final do mês, um aspecto benéfico com Júpiter. Aqui temos um fator bem interessante. Esses dois astros, Vênus e Júpiter, são considerados astros de benefícios, de sorte, os chamados benéficos em astrologia. Vênus, pequeno benéfico, e Júpiter, o grande benéfico. Então isso significa uma ótima época para expansão social, melhorar ganhos, se divertir e namorar bastante. Até a próxima semana! Apoio: Euro Materiais para Construção e Reforma, Praça dos Andradas 110, em Santos. A Escola Santista de Astrologia promove cursos de astrologia básico, interpretação de mapa astrológico e previsão, tarô, baralho cigano e numerologia. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove curso de síndico profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Encontre a programação diretamente no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. A Casa da Luz promove, no mês de março, o curso de cromoterapia com Andréa Willens, que é terapeuta. Informações 13 98153 2165. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Débora Jean Worthington. Tá correto? Tá. Nós estamos falando sobre Jung era astrólogo. Para vocês verem, nós estamos colocando aí na tela para vocês o mapa do Jung. Ele que era do signo de Leão, o ascendente em Aquário, e a lua do Jung era do signo de Touro. Mas é interessante que o Jung tem, no mesmo signo com o Sol em Leão, o astro Urano, né? E o ascendente Aquário e o astro Urano, que é o regente do signo de Aquário, é considerado. E Urano é um dos astros que consideramos regente da astrologia, não é? E tem uma história muito interessante a respeito disso, né? Porque ele se casou muito bem, ele se casou com a segunda maior fortuna da Suíça. Não sei se você sabia disso. Isso. A Emma era a segunda maior fortuna. Então ele pôde se dedicar aos estudos, ele pôde ter as crises dele. E as loucuras dele. E as loucuras dele, que ela estava lá. E a outra característica era a liberdade que existia dentro do casamento deles. Então, por exemplo, o Joseph Campbell, bem mais para frente, havia o Congresso de Eranos. O Congresso de Eranos, ele congregava pessoas de várias correntes de pensamento, filósofos, psicólogos, e eles faziam um trabalho de transdisciplinariedade já naquela época, tentando integrar conhecimentos. E os Congressos de Eranos, para você ler, são maravilhosos. E ele que organizava, o Jung que liderou durante um bom período esses congressos. E o Joseph Campbell foi a primeira vez incógnito. Jura? O Campbell? Para assistir o congresso. Tem livros de mitologia, o Campbell. Então, o arquétipo, o conceito de arquétipo que o Jung usa, na verdade, quem, na verdade, desenvolveu foi Campbell, né? Certo. E aí eles tiveram uma troca e justamente acontece a partir disso. Então, o Campbell vai incógnito, mas a Emma, que era muito esperta, identifica e convida ele para tomar um chá na casa dela, né? E o Jung chega, depois de um dia de trabalho no congresso, e quem está na casa dele? Campbell. E a mulher dele, então a Emma fala para ele, olha, você deveria convidá-lo o ano que vem para dar uma palestra aqui no congresso, porque é muito interessante o trabalho que ele faz a respeito de arquétipos. E foi assim que eles tiveram o contato estreitado, por intermédio da Emma, da esposa dele. Interessante, mas você poderia assim dizer, afirmar que o Jung era um astrólogo? Sim, porque ele usava na sua prática clínica, diária, ele usava astrologia. Inclusive, a filha dele, a Brett Bauman, conforme foi crescendo, ela se tornou a maior astróloga da Suíça. A Alice Green não conta que ela estudou com ela, mas é muito interessante, porque quando Sas Portas morre, ela muda para Kuznach. E Kuznach, na Suíça, é onde mora a Brett Bauman.
A filha do Jung. Viva que ainda. é viva, dando aula, né? De astrologia? De astrologia, né? E quando a Brett Bauman morre, é que a Liz Green muda para Zurique. Então, eu junto os dots, né? Isso é um pouco de extrapolação da minha parte, mas ser, ela são deve ter tido um contato bastante estreito com a Brett, né? E ela que fazia os mapas para o Jung depois de uma certa idade. Jung não tinha muita paciência com cálculo. Então, num dos livros de memórias, né, ela conta que ela que faz, depois de certa idade, ela que fazia todos os mapas para o pai. Preparava os cálculos e entregava para o pai, fazia as análises dele, o trabalho dele. Mas o Jung, ele utilizava esse mapa com que fim? Ele usava esse mapa... Ele não era para interpretar para o paciente? Não, né? Assim, não. Ele como usava... o astrólogo faz, né? né? Só para quem não está inteirado na astrologia, né? O astrólogo se apresenta, né? Apresenta o mapa à pessoa, né? Mas o Jung talvez utilizasse para auxiliar no tratamento terapêutico, seria isso? Sim, inclusive tem cartas, né? A carta para o Barbeau, a carta para o Raman, que é aquele astrólogo que trouxe a astrologia védica para o Ocidente, e que tinha um newspaper que ele vendia no mundo inteiro, e o Jung era um dos assinantes. Sem saber também. Sem saber também, ele manda um exemplar para o Jung e pergunta o que o Jung acha, né? E o Jung diz exatamente isso nessa carta, que é muito interessante, de que ele não só gosta, como ele aderiu e usa, principalmente nos casos mais difíceis. Ele falou que a astrologia traz à tona uma série de assuntos que, às vezes, pela técnica terapêutica, levaria muito tempo para chegar, tá? E então é muito, ou seja, ele afirma mesmo que ele usa a astrologia na prática clínica dele. Interessante. Né? Como é que você desenvolve o teu trabalho? Você é uma terapeuta junguiana também, isso, né? Isso. Você faz um trabalho também astrológico? Faço. Normalmente o que acontece é o seguinte, eu tenho um trabalho chamado Astrogênese. Esse trabalho é uma leitura de mapa em profundidade. Ele geralmente vai de 6 a 8 sessões, tá? Onde realmente eu aprofundo a leitura do mapa. E nessa leitura a gente acaba trazendo à tona uma série de questões de vivências da pessoa, né? E muitas dessas pessoas prosseguem comigo depois em atendimento terapêutico. E para algumas que vão iniciar atendimento terapêutico, eu proponho essa leitura prévia, porque a gente já levanta uma série de assuntos para tratar depois do ponto de vista da terapia. Então, acaba sendo uma continuidade, uma coisa quase lógica. Interessante. Você aborda mitos, seria isso também durante a sessão? Abordo. E os planetas, como os mitos? Eu combino, na verdade, 3 coisas. Eu trabalho com a astrologia, mas eu faço uma leitura que tem um viés do Steiner, um viés antroposófico, junto com o viés junguiano. Então, eu criei uma forma de leitura onde eu combino todas essas possibilidades de leitura. Entendi. Né? Por exemplo, você, o olhar para o astro Marte é visto como Deus Ares? Exato, isso. Só que é visto que ele pode ser agressividade, mas ele pode ser assertividade. Ele representa a fase de vida dos 14 aos 21 anos. Né? O Marte, né? O Marte. Quando você vai olhar na antroposofia, a antroposofia leva muito em conta, por exemplo, os temperamentos. E ela fala que o temperamento que predomina dos 14 aos 21 é o temperamento colérico, que é muito ligado a Marte, né? Isso, que é muito ligado à imagem simbólica arquetípica marciana. A mesma coisa, por exemplo, quando você vai falar da primeira fase de vida, dos 0, por exemplo, aos 3 anos, que é uma fase lunar. Isso vem um pouco da antroposofia e um pouco desse trabalho de ciclos que eu faço, né, que eu chamo de astrogênese, onde eu faço essa análise, porque, por exemplo, nessa fase, do ponto de vista junguiano, é a fase orobórica, tá? Onde não existe uma distinção entre a mãe e a criança, ela é uma continuidade. Então, todo o significado é dado por esse contato físico, por todas as sensações que ela passa, né? E isso se traduz no que ela compreende depois para o futuro em algumas áreas da vida dela. Então, toda essa análise é feita, porque é uma fase em que a criança, por exemplo, não tem nenhuma defesa. E não existe ainda elaboração, por exemplo, elaboração racional. Então, se a criança sofre um trauma nessa idade, ela está basicamente linkada à questão física. Ela está muito física. Você atende criança, adulto? Atendo mais adultos. Eu atendo alguns adolescentes também. Mas é mais adultos e atendo também pais querendo orientação para filhos. Bom, então a gente pode concluir que Jung era astrólogo, utilizava muito, seu mapa astrológico. Muito. Como que receberam isso no Instituto, essa informação? Eles acharam maravilhosa abordagem, porque foi uma abordagem realmente aprofundada, baseada em dados e que realmente amplia
e traz mais perto do uso cotidiano a astrologia no atendimento terapêutico. Adorei, Débora, essa informação. Adorei mesmo. Que bom. Quero te agradecer muitíssimo a Mas, presença no programa. obrigada a você Muito pela obrigado oportunidade. mesmo. Tá bom. E uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.